Abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Glória seja dada ao Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos ler a partir do verso de número 11. Inclusive essa passagem já foi até citada aqui esta noite, para a glória do nome do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 11. Quem achou diz amém. Leiamos que diz assim: E ele disse: Sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi, quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com seu manto, e saiu, e pôs-se de pé à entrada da caverna. E eis que ali veio uma voz e disse: O que fazes tu aqui, Elias? Ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu, restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: Vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco. E quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. E Eliseu, o filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Amém, querido? Glória ao Senhor. Nós estamos vivendo em um tempo muito difícil de se viver, porque muitas pessoas, no decorrer das suas lutas, dos afazeres deste mundo, das coisas desse mundo, têm se encontrado muitas vezes como o profeta. Para você entender, o profeta, ele tinha acabado de receber uma vitória sobrenatural da parte do Senhor, espetacular. Esse homem, ele tem o favor de Deus de tal forma que ele profetiza, que ele declara uma palavra sobre a terra, e a palavra é: não vai chover mais sobre esta terra, senão segundo a minha palavra. E Deus honra a palavra dele, de modo que passa-se os anos e não há mais chuva. Ele sai e Deus ainda chega para ele e diz assim: olha, retira daqui, vai para ali, ali eu vou te sustentar. E Deus sustenta ele. Esse homem tem o favor de Deus de tal modo que quando Deus resolve mudar o quadro, é ele que Deus vai chamar onde ele está e vai dizer: agora volta lá, e agora você vai fazer o contrário, porque agora eu vou mandar chuva. Ele tem o favor de Deus de tal modo que ele é o homem que reúne a congregação, e ele sobe um monte para sacrificar, e ele conserta o altar de Deus, e Deus derrama fogo sobre o altar. Esse homem, ele tem o favor de Deus, que quando ele sobe o monte e os homens querem que ele desça, ele diz assim: olha, se eu sou homem de Deus, e cai fogo do céu, e cai fogo do céu, porque Deus tem um prazer em honrar a palavra desse homem de tal modo. E este homem que agora sobe o monte para sacrificar, e ele chama o povo, tem uma
uma história mais ou menos por cima para você entender quem era esse homem. Um homem que ressuscita as pessoas pelo poder da palavra de Deus, não por ele, mas pelo poder da palavra de Deus que nele estava. Ele chama a Israel, ele chama o povo e ele resolve agora declarar um desafio e dizer assim: olha, se o Senhor é Deus, sirva a Ele, mas se Baal for Deus, então sirva a Ele. Mas não dá para ficar nesse meio termo, não dá para ora servir a Deus, ora servir a Baal, não dá para ora adorar e ora se esquecer da adoração, não dá para ora estar firme e ora estar, como disse o pastor, capengando. Vocês precisam escolher o Deus que vocês querem servir. Vocês precisam tomar essa decisão de qual é o Deus que a partir de hoje vocês vão servir. Ele convoca os profetas que agora são seus adversários porque servem a um pseudo-deus. E Deus responde com fogo e consome o holocausto e a água que estava em volta, e o nome do Senhor é glorificado. Que vitória, querido! Foi uma vitória sobrenatural, porque Deus de forma sobrenatural respondeu com fogo. E ele pega da sua espada, ou de alguma espada que estava lá próximo, e ele mata os profetas de Baal. E ele anuncia que vai chover. E acredite, querido, chove. Agora o rei Acabe vai para o seu palácio e anuncia à sua esposa aquilo que aconteceu, de como Deus havia respondido com fogo, como Elias havia matado os profetas à espada. Ela fica indignada e ela ameaça Elias de morte. Então logo ele ouve essa mensagem, a Bíblia vai dizer que ele se entristece a tal ponto que ele resolve fugir. Ele resolve desistir. Porque todos nós em algum momento na nossa vida ou pensamos ou pensaremos em desistir. Porque esta geração, a geração da exposição, também é conhecida como a geração da depressão. Entenda isso. A geração que se expõe, que posta tudo da sua vida, do começo do dia ao término do dia. A geração da exposição, hoje também conhecida como a geração da depressão. E para você que é curioso, se você pesquisar, você vai perceber que há mais de um tipo de depressão: a espiritual, a emocional e a hormonal. Se o seu problema algum dia for de depressão hormonal, você precisa procurar um especialista e ser tratado com remédios, com reposições hormonais. Quem vai dizer isso é o especialista. Se for uma depressão espiritual, então você precisa orar e se cercar de pessoas que oram para mudar a sua história. Mas se a sua depressão for emocional, essa é terrível. Elias agora ele tem uma vitória espetacular, mas o seu emocional fica abalado por causa de tudo que aconteceu naquele dia. Ele recebe uma carga emocional tão grande que ele resolve dizer para Deus: olha, para mim basta. Porque na mente dele ele está sozinho, e isso acontece conosco todos os dias, porque quando nós passamos qualquer tipo de luta na nossa mente, nós estamos vivendo essa luta sozinhos. Por mais que tenha pessoas à nossa volta, por mais que o teu pastor te aconselhe, te ajude, por mais que a tua esposa esteja contigo, ou seu esposo, ou seus filhos, ou vice-versa, por mais que você tenha amigos à sua volta, que te aconselhem, que te acompanhem, que estejam junto com você na sua mente, você vai estar sozinho.
porque todas as lutas são desencadeadas dessa forma. Nós sempre achamos que estamos sozinhos, e Elias, ele pensa da mesma forma. Mas como? Ele acabou de descer um monte, Deus acabou de responder com fogo, Deus acabou de fazer algo sobrenatural, e agora ele diz assim: Senhor, para mim basta, porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu sou da mesma forma, então agora chega, Senhor, eu quero morrer. Porque emocionalmente ele está debilitado, porque ele não consegue mais olhar para cima e acreditar que o Deus que o chamou, que o conduziu até aquele momento, jamais deixará de estar com ele um só dia sequer de sua vida. Querido, o Deus que te chamou e que te tirou das trevas jamais vai te deixar um só dia da sua vida, ainda que o seu emocional diga que você está só, ainda que na sua mente você está passando sozinho por esta luta. Eu quero te dizer que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não te abandonou. Ele é o bom pastor que não abandona. A ovelha se perde, a ovelha fica fraca e não consegue acompanhar o rebanho. De repente ela olha para o lado e ela já não consegue acompanhar o trajeto do rebanho que o pastor está conduzindo. São 100, ela vai ficando para trás, ela vai ficando para trás, ela vai ficando fraca, ela vai desistindo de caminhar, ela vai desistindo de acompanhar. De repente ela olha ao longe, ela não encontra mais as suas irmãs, ela não encontra mais o seu rebanho, ela não consegue enxergar o pastor. De repente o pastor, querido, ao entardecer, ele vai contar as suas ovelhas, e a Bíblia, e Jesus vai contar esta parábola, que o pastor, ele vai contar as ovelhas, e tinham 100, de repente quando ele conta, tem 99, porque a ovelha que foi ficando pelo caminho, uma hora ela não conseguiu acompanhar. Na mente dessa ovelha agora, ela está perdida, ela está sozinha. Ela olha para os lados e não ouve mais a voz do pastor, ela não ouve o barulho das suas companheiras de viagem, de pasto. Ela se machuca, ela se perde, ela se sente abandonada, mas Jesus vai dizer que o pastor deixa as 99 juntas no aprisco, guardadas, seguras, e ele vai voltar para encontrar, a procurar essa que ele perdeu. Ei, querido, você não está sozinho, ainda que você tenha em algum momento se perdido, ainda que em algum momento você olhou e não viu mais os seus irmãos, porque eles já estavam lá na frente, ainda que em algum momento da sua história você não conseguiu ouvir a voz do seu pastor, eu quero dizer que hoje ele está voltando a te procurar, porque você não está só nessa luta que você está vivendo. Ele continua o mesmo Deus de sempre, não te abandonou nem te abandonará, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele quer ter um relacionamento contigo, Ele quer ter um relacionamento contigo todos os dias. E o grande problema desta geração é exatamente relacionamento, porque ao longo do tempo o homem, manchado pelo pecado, foi deixando de se relacionar com Deus, foi deixando o seu primeiro estado, porque Deus, quando Ele cria o homem com algo dentro dele que é uma necessidade de se relacionar. Querido, Deus não desce todas as tardes porque Ele precisava conversar com o homem. Não, Deus não precisa de nada, Ele é autossuficiente. Embora Ele seja um ser totalmente relacional, a sua relação é completa da Trindade. Ele não precisa de nós. Ele não descia todas as tardes para conversar com Adão. Conversar o quê, querido? O que nós temos para conversar com Deus? O que
Adão teria para ensinar Deus, para aconselhar Deus, para conversar? Ele não sabia de nada. Deus é quem dizia tudo. Um homem criado perfeito, com uma mente espetacular, de modo que ele dá nome e cataloga todos os animais. Já pensou, querido? Acredito que a maioria aqui já se esqueceu de um monte de coisa, né? Nome de vizinho, às vezes de amigo. Os pais aqui que trocam o nome dos filhos, né, pastor João? Vai chamar um, chama o nome dos 4 primeiros, aí o quinto que ele chama que é o filho que ele quer chamar. Pais são assim, porque nós somos assim, a nossa mente é falha, querido. Mas imagina um homem que catalogou todos os, tudo, animais, flores, folhas, tudo, sem computador, sem notebook, sem caderno. Ele era perfeito, era um homem espetacular. E mesmo assim não tinha nada para ensinar para Deus. Sabia por quê? Porque Deus, Ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno, é o Senhor dos senhores, autossuficiente, não precisa de nada. Ele está a par da criação, porque Ele é quem criou todas as coisas, querido. Tudo é Ele quem criou, tudo. Mas o homem nasceu com uma necessidade de se relacionar. Relacionar com quem, querido? Com Deus, com o Pai, com o Criador. E aí depois do pecado se origina uma distância, e o homem vai se distanciando e cada vez se relacionando menos com Deus. Aí chegamos nesses tempos de hoje que cada dia o homem se relaciona menos com Deus, menos e menos. Você está vendo como está a situação do mundo aí fora. Isso cria uma necessidade, um vazio, uma crise existencial. Se nós, como salvos, como filhos, às vezes acordamos em crise, é ou não é assim? Ou você nunca acordou um dia desanimado? Ou você nunca acordou um dia pensando assim, eu não queria nem levantar? Ou você nunca pensou assim, mas não aconteceu nada, tem emprego, família, está tudo certo, os filhos estão em casa, está tudo correndo bem, mas dentro de você parece que não está? Ou é só eu que passo isso, e já passei isso? Isso se chama crise existencial, querido. Porque nós dependemos do Criador, querido. É a dependência exclusiva de Deus. Ele não tem essas crises, sabe por quê? Porque Ele é autossuficiente, mas eu e você temos, isso é normal. Elias de repente se depara no meio de uma crise dessa. Elias, querido, se depara no meio de uma crise dessa, porque ele ouve uma notícia e a partir do recebimento daquela notícia, parece que nada mais tem sentido. Parece que não tem mais por que continuar. Parece que é melhor parar e desistir. E o pior, ou melhor, né? Ele diz isso para Deus. Por isso que eu disse é o melhor, né? Porque ele sabe de tudo. Salmo 139, ainda antes que houvesse palavras em meus lábios, tu já sabias, de longe entende os meus pensamentos. Então ele vai contar para Deus, ele vai dizer assim, olha Senhor, para mim basta, é melhor parar aqui, melhor me é morrer do que continuar, porque ele está no meio de uma crise, e ele não entende essa crise. Ele não compreende aquilo que está acontecendo ao seu redor e à sua volta, porque o maior problema nosso é que nós não compreendemos os planos de Deus, e no meio do plano de Deus parece que alguma coisa está errada, porque nós não compreendemos, aí nós achamos que é melhor desistir. O problema está na não compreensão, está na desconfiança de que Deus ainda detém o controle da sua vida, da minha vida.
E nós começamos a pensar, mas será que é isso mesmo? Será que o caminho é esse? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que a decisão foi tomada certa? Porque nós não compreendemos a grandeza do plano do Senhor para a nossa vida. E Elias, por não compreender, ele prefere morrer. O bom é que ele vai falar para quem? Para o dono de todas as coisas. E aí quando ele está lá dormindo, querendo desistir de tudo, ele sobe o deserto, porque de Jerusalém para o deserto é uma subida. O deserto é uma subida. E ele sobe, e ele acha uma árvore, ele se deita embaixo dela e ele dorme, porque para ele já não há mais sentido. Aí o anjo do Senhor acorda ele, toca nele e diz assim: ei, come, bebe. Aí ele come, ele bebe. Deus preparou tudo para ele, o pãozinho, a água. E ele dorme de novo. Aí o anjo novamente o chama de novo, com mais pão, com mais água. O acorda e diz assim: olha, come e bebe, porque grande vai ser a tua caminhada. Porque na mente dele, ainda que não fizesse sentido, para ele não tinha sentido continuar, mas na mente do Criador, do Autor, todas as coisas estavam preparadas. E ele diz: não termina aqui, você ainda vai continuar, porque lá na frente tem vitória para você. Aí ele caminha 40 dias, 40 noites com a força da comida, e ele acha uma caverna e ele entra nela e ele fica lá até que Deus o chame, como nós lemos aqui. Deus chama para conversar com ele novamente. Ele diz assim: Senhor, eu tenho sido muito zeloso ou ciumento para com as tuas coisas. E ele dá os detalhes, como nós lemos aqui. Olha, o povo deixou, abandonou, só eu estou aqui, só eu permaneci, só eu fiquei. Deus diz assim: eu vou falar contigo, como nós lemos aqui. Vem o terremoto, vem o vento, e nós sempre achamos que Deus vai se manifestar dessa forma, porque é pirotécnico, é sobrenatural, porque ele tinha acabado de, alguns dias atrás, algum tempo atrás, acabado de ver Deus agindo de uma maneira sobrenatural e respondendo. E nós sempre pensamos que Deus vai fazer desse jeito, sempre vai ser com barulho, sempre vai ser com estrondo, sempre vai ser com shows pirotécnicos, sempre vai ser com vento, sempre vai ser com terremoto, e acontece tudo isso e Deus não fala. Passado essas coisas, aí ele ouve uma voz mansa, suave, tranquila e delicada, dando a ele a direção. Ei, você está esperando no vento, no terremoto. Eu quero te dizer que Deus está em todas essas coisas, mas muitas vezes Deus está falando contigo, com uma voz calma, tranquila e delicada dentro de você, e nós não temos ouvido, porque queremos que Deus faça barulho, e nem sempre Deus precisa fazer barulho para chamar a nossa atenção, porque certa feita ele dispensou o Espírito Santo lá do céu para habitar dentro de você. Então não é com barulho, não é com muita coisa, mas é alguém que se move dentro de você, que está falando: continua, 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 persevere. Perseverar. Ele queria desistir, ele queria parar, e o anjo toca ele e diz assim: olha, come mais um pouco, continua comendo, continua caminhando, está entendendo? Quando ele quer parar, o anjo diz: se alimenta e continua. Olha só que coisa. Talvez você entrou aqui nesta noite e a sua vontade é parar, é desistir. Talvez você pensou no decorrer desses dias: como é difícil. Talvez você amanheceu em uma crise existencial sem saber o porquê, e o Espírito Santo está te dizendo: se alimenta e continua. E como ele ouviu isso, como ele se alimentou e continuou,
quando ele entra na caverna, ele tem um encontro com o Senhor. Ei, querido, se alimenta e continua, porque no final tem encontro com Deus. Você não adorou dessa vez? Se alimenta e continua, porque no final tem encontro com o Senhor. Eita glória, olha só, no final teve encontro com Deus. No final da caminhada teve encontro, teve intimidade, teve conversa. Ei, querido, ele está te dizendo que no final vai ter conversa, intimidade contigo, então continua. Tem que continuar, tem que se alimentar, tem que comer e continuar, porque no final vai ter encontro. Isso é tremendo. No final tem encontro. Aí lembra que nós sempre pensamos estar só. Deus na conversa com ele ainda vai dizer assim, ó, você vai voltar, vai fazer isso, e tem mais. Tem 7.000 corações e pessoas e joelhos que não se dobraram. Não é só você. Porque a gente sempre pensa que é só nós, né? É só eu, a luta é só comigo. Tem uma música que diz assim, parece que é difícil só para mim. Porque a gente sempre acha que sempre dá a impressão que é difícil só para nós. É ou não é verdade? Parece que é só conosco que é difícil. A gente olha em volta e parece que para todo mundo dá certo, mais fácil. Todo mundo consegue mais rápido. Parece que está todo mundo bem. Parece que ninguém passa luta. Não é assim? O pastor Marcelo não passa luta não, ele está sempre sorrindo. O presbítero João está sempre dançando. É assim, querido. É a vida, a gente sempre olha e diz assim, parece que é difícil só para mim. E aí Pedro vai escrever, as mesmas aflições que você está sofrendo, os seus irmãos ao redor do mundo também estão vivendo. Deus chama ele e diz assim, ó, Elias, tem 7.000 pessoas lá da mesma forma, não se dobraram, não se curvaram do mesmo jeito, mas na mente dele era quem? Só ele. Ei, querido, na sua mente pode ser só você, mas não é. E eu tenho uma boa nova para você, o Senhor dos Senhores está vindo ao teu encontro, porque Ele não desistiu de você. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Ele está te enxergando, Ele está te ouvindo, e Ele tem um plano a realizar na tua história. Tudo está nas mãos do Senhor, tudo está nas mãos dele. Às vezes a gente olha para Deus como se fosse nós, né? Eu acho que Deus não viu isso, eu acho que Deus não sabe disso, eu acho que isso não está nos planos dele, eu acho que ele desapercebeu e aconteceu. Não, querido, tudo está nas mãos do Senhor, a sua vida está nas mãos do Senhor. Você não está só. Você não está só. E mesmo que você esteja se sentindo só, Ele vai ao teu encontro. Eu posso não te alcançar, mas o Senhor vai te alcançar aonde você estiver. E não só te alcançar, Ele vai te trazer novamente. E não só trazer, a Bíblia diz que Ele coloca você para se assentar com Ele, na mesa dEle, comer com Ele, participar da mesma família, da mesma história. Ele te chama para perto, e se você quer vir para perto dEle, o seu momento é hoje, de adorar, de bendizer, de se animar, de comer, de beber, de continuar, porque no final tem encontro com o Senhor. Ele não somente traz para perto, mas Ele coloca para sentar na mesa. Ele coloca para sentar na mesa, está entendendo? Você não está aqui sozinho, solto, perdido, não. Você faz parte da mesa, você faz parte do corpo, você faz parte da história. Você é chamado igreja, Ele planejou a tua história, a tua vida. Ele conhece os teus passos, o teu caminho, o teu assentar e o teu levantar de longe, te entende, sabe de todas as coisas. Ele tem um plano em suas mãos e Ele te ama, querido. Te ama. E quando nós
conseguirmos entender isso de verdade, querido, a nossa história vai mudar, porque é uma confiança que nos traz saber que todas as coisas estão nas mãos dele. É uma confiança absurda que te impulsiona a continuar. Ei, essa luta que você está vivendo, Deus conhece cada passo dela. Às vezes dá a impressão que não, né? O que Deus vai fazer? Como é que vai ser? E a gente começa a tentar criar caminhos e atalhos para Deus nos ajudar. Talvez se eu fizer assim vai ficar mais fácil para Deus. Não, Deus não precisa de ajuda, Ele é autossuficiente. Há uma teologia aí que anda pregando, Deus precisa de você. Não, Deus não precisa, Deus não precisa de nada. Ele é Deus, está entendendo? Só isso já diz, Ele é Deus, não precisa de nada, de nada. Quem precisa somos nós, então não tente ajudar, somente continua na posição a qual o Senhor te chamou e deixa que Ele vai fazer aquilo que for necessário para te ajudar, para fazer com que você continue. É Ele quem faz, todas as coisas estão nele. Hoje é noite de nós abrirmos a nossa mente e o nosso coração para entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se você entender que a sua vida está nas mãos do Senhor, você nunca mais vai se desesperar, você nunca mais vai se preocupar com o que irá acontecer. Ele diz assim: olha, deixa isso para os ímpios, se preocupar com amanhã, com o que vai vestir, com o que vai comer, deixa isso para os outros. Você não, você é filho, de você eu cuido, de você eu trato, com você eu tenho zelo, eu tenho promessa, eu tenho palavra, eu tenho aliança. Ei, Deus tem aliança contigo, então não se preocupe, Ele vai cuidar da tua história, Ele vai cuidar de você. E eu faço o que então, pastor? Você adora, se você só adora, querido, você só adora, você só precisa disso, de adorar. Você continua confiando, isso é fé, é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você não está vendo, né? Mas já existe, porque o Senhor é poderoso para fazer abundar em vós toda a boa obra. Ele é poderoso e isso nos basta. Que você entenda, que você hoje se levante, que nós nos levantemos e que nós comemos da palavra do Senhor e nos alimentamos e continuemos, porque no final tem encontro. Se você não entendeu isso, né? Isso é uma profecia espetacular, querida. Não há profecia maior do que essa. Olha só, a gente pode prometer tudo ou profetizar qualquer outra coisa, mas a maioria ou todas as outras são passageiras. Mas quando a gente fala de encontro, é um encontro com o eterno, querido. Olha, continua, porque no final tem encontro. Olha que coisa gloriosa, tem encontro. Tem encontro. Se você quer se encontrar com Ele, então se prepare, continue, permaneça, porque em breve, querido, o Senhor vem nos buscar. No final tem encontro, tem encontro, tem encontro, tem encontro, no final tem encontro, no final tem encontro, no final tem encontro. Ele está vindo a se encontrar conosco. Então se prepare, igreja, porque Ele está vindo se encontrar conosco. Oh, que coisa gloriosa, querido, que momento espetacular, que momento esperado, é o encontro, e a gente precisa pregar isso todos os dias, com quem nós nos encontramos na rua, e nós estamos esperando um encontro, você vai se encontrar com o teu Senhor. Pode deixar todo mundo doido, empavorosa, mas eu quero dizer que eu vou me encontrar com meu Senhor e você vai se encontrar com o seu Senhor. Isso é motivo de você saltar e exaltar, porque está perto, está chegando, querido. Mesmo que Ele não volte hoje,
amanhã, mesmo que ele não volte na minha geração, mas eu vou me encontrar com ele, né? Porque se ele não vir, eu morro. Se ele não vir, você morre. Então nós vamos nos encontrar, não importa, queridos. No final tem encontro. Continua. Amém? Amém? Louva o Senhor com as suas palmas. Se prepare para se encontrar com Deus. Continua, se anima, glorifica. Está perto. A sua vida está nas mãos do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Continuemos na mesma fé e no mesmo propósito em nome de Jesus.